O que define o preço de uma ação? Essa é a pergunta central que eu vou responder hoje. Mas na verdade, ela é uma máscara para uma pergunta muito mais profunda que eu espero que você tenha total clareza na resposta até o fim da aula de hoje, que é a seguinte: uma empresa pode crescer em resultados, mas cair no preço? E para responder essa segunda pergunta, eu preciso inevitavelmente voltar e responder a primeira. E é exatamente por ela que a gente vai começar a nossa aula de hoje. Então, o que de fato define o preço de uma ação hoje? Vamos lá. O valor de uma empresa hoje é a soma de toda a expectativa de geração de caixa no futuro da empresa trazido ao valor presente. Ou seja, uma empresa basicamente vale hoje tudo que o mercado espera que ela gere de resultados no futuro. Só que quanto mais longe no tempo eu vou, quanto mais no futuro eu vou, menos o dinheiro vale. E você nem precisa de uma equação complicada para eu conseguir te provar isso. Simplesmente basta pensar aqui comigo. O que vale mais? Receber hoje 100 mil reais ou receber daqui a um ano 100 mil reais? Sem dúvida alguma, receber hoje, pois no futuro existem variáveis como a inflação, que vão fazer com que os mesmos 100 mil reais tenham um poder de compra menor do que hoje. Também existe a chance de você tomar um calote, ou seja, quem de fato me garante que eu vou receber os 100 mil reais no futuro, se o futuro, por definição, ele é incerto? E ainda existe um terceiro fator que é crucial para a aula de hoje, que é o custo de oportunidade de eu ter o dinheiro na mão e poder investir em alguma coisa. E daqui a um ano eu tenho um valor maior do que os 100 mil reais se eu investir ele hoje. Tudo isso faz com que os fluxos de caixa de uma empresa, os fluxos de caixa futuros dela, valham cada vez menos quanto mais para o futuro eu vou, porque tem mais incerteza lá na frente. Ou seja, o dinheiro daqui a um ano vale menos do que hoje, e o dinheiro daqui a 2 anos vale menos do que daqui a um ano, e assim por diante. Se a gente pegar todos os fluxos de caixa futuros da empresa, de hoje até o infinito, eu consigo trazer esse dinheiro para um valor presente e projetar o quanto vale a empresa. E essa projeção é chamada valor presente líquido, o famoso VPL. E a taxa de desconto, ou seja, o quanto eu desconto esse dinheiro no futuro, é tão maior ou tão menor, dependendo de alguns fatores que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, se, por exemplo, uma empresa tem o valor presente dela em 100 milhões de reais e ela tem emitidas 1 milhão de ações, cada ação estaria precificada a 100 reais. E essa projeção que traz o dinheiro para a data de hoje é o que precifica uma ação. Até aqui, tudo certo? Se ainda não ficou claro, pausa aqui, volta e veja de novo essa explicação, pois ela vai ser a base para tudo que a gente vai conversar daqui para frente. Então vamos lá. Voltando agora à primeira pergunta. O que define o preço de uma ação? Acabamos de responder. Vamos pular agora para a segunda pergunta. Uma empresa, ela pode crescer em resultados, ou seja, o fluxo de caixa dela pode aumentar e ainda assim o preço dela hoje pode cair? E a resposta é sim, pois mesmo uma empresa dando um resultado acima do ano anterior, seja com uma receita mais alta, um lucro operacional recorde, um lucro líquido maior, ela não tomar dívidas e ter zero problemas de saúde financeira, por algum espaço de tempo o preço da empresa pode cair, e isso não é devido apenas ao medo de mercado. E é aqui que as pessoas têm um nó gigantesco na cabeça e acreditam que o preço de uma empresa não está vinculado ao resultado dela, pois no curto prazo elas enxergaram essa diferença. Pois como que uma empresa, pensa comigo, como que uma empresa que está dando resultados recordes, o preço dela está caindo? Isso parece não fazer sentido, mas já vai ter tudo sentido para você. Como é o caso de empresas como a WEG, Visa, Nike, Fleury, dando resultados recordes atrás de recordes, e durante a crise de 2022 estão dando uma queda muito expressiva no preço delas, o que é muito estranho para quem está começando a analisar as empresas. E é agora que fica interessante, tá? Que se você aprender o que eu vou te ensinar agora, você vai sair completamente da Matrix, ter tomado a pílula vermelha dos investimentos. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais. E conseguir retornos e ter sobriedade nas suas decisões, como poucos investidores de fato conseguem. Eu vou usar a crise e recessão potencial que estamos vivendo em 2022, no qual as taxas de juros estão elevadas. Na data que eu gravo essa aula, a Selic está acima de 13% ao ano, os juros americanos e do mundo estão subindo para controlar a inflação, e nesse cenário, a taxa de desconto dos fluxos de caixa, elas sobem junto. No caso do Brasil, a taxa de desconto dos fluxos de caixa futuro das empresas é no mínimo
a taxa Selic, pois ela é o retorno do investimento mais seguro do país, que é o Tesouro Selic. Essa taxa no desconto é acrescida de uma taxa de risco que muda de empresa para empresa, de setor para setor, o que não cabe discutir o cálculo aqui, porque o que eu preciso que você entenda é uma coisa mais simples e mais importante. Guarda isso. Quanto maiores forem as taxas de juros do governo, maior o desconto que as empresas vão sofrer nos fluxos de caixa futuros dela. Portanto, as empresas de fato valem menos hoje, porque o dinheiro lá na frente vai valer menos hoje. E esse é o primeiro fator que derruba o preço de uma empresa, mesmo com bons resultados hoje. Presta muita atenção nisso. E nesse cenário ainda, pensem comigo o seguinte: empresas que têm suas dívidas indexadas ao índice, usualmente ao CDI ou índice inflacionário, essas dívidas, elas ficam mais ou menos custosas em um cenário de recessão econômica? Elas ficam mais custosas, pois esses índices estão elevados, tornando os juros da dívida mais pesado, o que afeta diretamente o lucro futuro da empresa, fazendo com que na projeção elas valham menos hoje. Logo, este é o segundo fator que derruba o preço de uma empresa, mesmo ela tendo bons resultados hoje. E vale a ressalva que esse é um dos motivos pelos quais eu priorizo quase sempre investir em empresas sem dívidas ou com dívidas muito baixas, que apesar de estatisticamente elas crescem menos em épocas de economia aquecida, porque as empresas que tomaram dívidas para se expandir, com projeções de crescimento econômico, quando a economia está indo bem, elas de fato conseguem esses resultados, e as empresas que não são endividadas, elas crescem mais devagar. Porém, são elas que conseguem suportar muito melhor as crises e as recessões, não sendo pegas no contrapé quando o cenário muda de figura. A empresa que tomou dívida para crescer não cresce, mas tem a dívida para pagar ainda. Lembre-se do seguinte: o mercado da Bolsa de Valores não é um jogo de quem ganha mais, mas simplesmente um jogo de quem sobrevive por mais tempo. Além de tudo isso, muitas empresas elas recebem a prazo, e quando a inflação ela está elevada, o dinheiro que elas vão receber no futuro vale menos do que no momento que elas fizeram a venda. Se você fez uma venda de 10 mil reais para receber daqui a 90 dias, e a inflação nesse período foi de mais ou menos 1% ao mês, você receberia o equivalente a R$ 9.700 hoje, o que pode parecer uma diferença pequena, mas se você colocar em uma escala de empresas que faturam bilhões de reais ao longo do ano, ou ainda empresas que operam com margens muito pequenas, pode ser a diferença da empresa entre ter lucro ou ter prejuízo no final do dia. E esse impacto do efeito da inflação e do parcelamento, ele é muito mais perceptível, principalmente em empresas do setor do varejo, que costumam parcelar suas compras em 6, 8, 12, 18 vezes e ainda naturalmente já operam com margens pequenas. E esse raciocínio ajuda muito a explicar porque em épocas de crise, de alta de inflação, alta de taxa de juros, são as empresas varejistas que costumam sofrer mais. E quando os cenários começam a ficar mais nebulosos, além de todos esses fatores, a própria projeção do resultado da empresa começa a ficar mais incerta. Mesmo ela hoje dando um resultado excelente, se o mercado antes projetava um fluxo de caixa futuro de 100 mil reais daqui a um ano, talvez agora, nesse cenário, as pessoas projetem 90 mil reais ou 80 mil reais, o que vai causar o terceiro fator que derruba ainda mais o preço de uma empresa, mesmo ela com bons resultados hoje, quando o mercado precifica que talvez lá na frente ela não performe tão bem quanto está performando agora. E por último, mas não menos relevante, o medo. O medo com certeza é um fator que torna a sombra do lobo maior do que o lobo em si. O medo pode gerar um efeito de pânico na bolsa de valores que faz com que as pessoas vendam suas ações por medo da queda, o que de fato faz com que os preços caiam, porque elas que estão saindo, estão aceitando vender a ação delas um pouco mais barata, e outras pessoas vendo o preço cair fazem o mesmo, o que gera a bola de neve negativa dos preços, causando o quarto fator que derruba mais uma vez o preço da empresa, mesmo ela dando bons resultados hoje. E agora vem a conclusão mais importante da aula de hoje, que vai tirar você da Matrix totalmente, que eu preciso do seu total foco. Vamos lá. Todos esses fatores juntos, eles derrubam o preço das empresas de maneira generalizada. Basta ver que em meio a uma crise, praticamente todas as empresas, não importa o setor, tamanho, porte, todas elas sofrem nas suas cotações. E esses fatores macroeconômicos, eles têm um impacto real nas empresas também. Não é simplesmente a cotação da empresa que sofre. Algumas empresas, elas vão perder mercado, elas vão ter que tomar dívida para sobreviver, as dívidas vão ser custosas, vão precisar reduzir a operação, e essas empresas, pode ser que elas não saiam da crise, elas não sobrevivam, ou saiam extremamente debilitadas e nunca mais se recuperem. E a gente tem uma aula no nosso
nosso canal sobre sinais de uma empresa, por que ela caiu e se ela vai voltar ou se ela não vai, legal? E vale a ressalva aqui que o nosso canal ele é desenhado e pensado para ser uma rede de aulas que estão conectadas e a cada uma você sai um investidor um pouco melhor do que você entrou. Então eu quero te fazer o convite para você se inscrever no nosso canal, leva 2 segundos para você se inscrever e de quebra você vai ajudar a gente a crescer cada vez mais e sempre ser notificado quando eu posto um vídeo novo, pois o YouTube ele é um dedo duro e me informou que mais de 70% de vocês que assistem nossas aulas ainda não são inscritos no nosso canal. Então aproveite essa oportunidade, se o conteúdo tem sentido para você e se inscreve aqui. Legal? Voltando agora à grande conclusão da nossa aula. É por tudo que falamos até agora que o nosso foco nunca deve ser buscar a empresa que mais caiu ou que a gente acha que está barata, mas sim as empresas que têm mais chances de sobreviver a um período de crise. E se uma empresa em meio a uma crise está dando um excelente resultado, você concorda comigo que essa empresa é uma fortíssima candidata a sobrevivente? Pois todos os fatores que em uma direção derrubam o preço da empresa, agora que vem a sacada, na outra direção valorizam ela. E quando a taxa de juros de um país cai, as empresas têm um desconto menor. Se quando sobe elas valem menos, quando cai elas valem mais. Então os preços dela tendem a subir. As dívidas ficam mais baratas, os juros ficam menores e novos projetos de crescimento se tornam mais viáveis. Logo, o preço também tende a subir mais ainda. E a economia agora ela está aquecida, os negócios estão prosperando e aquele fluxo de caixa de 100 mil reais daqui a um ano passa a ser projetado como 110 ou 120 mil, o que eleva ainda mais o preço da ação. E o mercado ele inclusive inverte o sentimento de medo para um sentimento de ânimo, o que eleva mais uma vez o preço das empresas. Vocês estão enxergando que o mercado ele é um ciclo e tudo que derruba de um lado tende a elevar do outro quando o ciclo passa. E se nós conseguimos selecionar as empresas que vão passar bem pelas crises, quando o mercado retoma o ciclo de alta, e ele sempre retoma, pois a economia ela é um ciclo, essas empresas, além de pegar o mercado deixado pelas empresas que não sobreviveram, elas voltam mais fortes, elas voltam mais consolidadas, com muito mais experiência e com resultados ainda maiores. E a grande ironia de tudo isso é que as pessoas são engraçadas, é que todo mundo passa a comprar ações apenas nessa hora, na hora da euforia, quando as coisas aparentemente já estão calmas, provavelmente muito próximas de um novo topo de mercado e fim de um ciclo de alta. Quando na realidade o ideal é você investir sempre em boas empresas, pois inevitavelmente se uma empresa lucra cada vez mais, o preço dela no longo prazo irá atrás. Isso é quase uma regra absoluta de mercado que observamos em empresas de todos os segmentos ao longo do mundo, como a Apple, o Itaú, a Nike, a Raia Drogasil, a Visa. O preço e o lucro sempre andam juntos. E se você entendeu essa aula e agora sabe por que mesmo empresas com bons resultados podem cair durante a crise, e isso não necessariamente é um problema, muito pelo contrário, pode ser uma excelente oportunidade se você souber escolher as empresas certas, comenta aqui embaixo o hashtag Fora da Matrix, para eu saber que a gente está junto nessa. E se você quer aprender a analisar empresas do absoluto zero, não apenas no Brasil, mas também no exterior, e aprender a montar sua carteira de investimentos para o longo prazo, não só com ações, mas com fundos imobiliários, renda fixa e outros tipos de investimento, e de quebra aprender como organizar suas finanças pessoais, eu quero te convidar para conhecer sem compromisso algum o Renda Passiva Vitalícia, que é o único curso de investimentos que você vai precisar por toda a sua vida. O nosso curso já tem mais de 30 horas gravadas, sendo sempre atualizadas, desenhado para te pegar pela mão, com aulas passo a passo, aulas práticas, aulas do zero, conteúdo de apoio como PDF, planilha, e-book, tira dúvidas direto comigo, e é só você clicar no primeiro link aqui na descrição para conhecer sem compromisso o Renda Passiva Vitalícia. E pela aula de hoje era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima.